Bom, vamos comentar então essa afirmação do Van Gogh, onde ele fala que tem que fazer tantas anomalias, tantas inexatidões, que vão ser mais verdadeiras que a verdade literal. Bom, o que ele está querendo dizer com a verdade literal? A verdade literal é aquela do cotidiano, é o senso comum. Se você olha uma árvore, vê uma árvore, todo mundo vê a árvore, diz que aquilo é uma árvore, ponto final. Só que o seguinte, é que essa verdade literal, que nós achamos que é o real, essa verdade, na verdade, não é uma verdade puramente visual. Ela corresponde às ideias que nós temos sobre as coisas, aos conceitos e representações mentais que nós carregamos conosco sobre as coisas do mundo, sobre o espaço, por aí afora. Então, essa é a verdade, isso que nós entendemos e achamos que é o nosso real. Agora, vamos observar uma coisa, um fato. Quando nós olhamos um quadro, por exemplo, nós olhamos aqui, se ver um quadro, se o quadro representa o retrato de alguém, nós falamos, aquele quadro é o retrato de fulano de tal. Se representa uma paisagem, nós dizemos, aquele quadro é uma paisagem. Repara, nós observamos o quadro, mas, no entanto, não percebemos que só vemos duas realidades. O que nós estamos objetivamente vendo são um conjunto de manchas de cor numa certa ordem, como disse Maurice Denis. Agora, só que o que nós entendemos é o que está representado. Então, o objeto representado é que nós elegemos como sentido do quadro, como significado do quadro. Não é a esse objeto representado que o Van Gogh está se referindo. A forma em si do quadro não é nomeável, não é conscientizada. O que nós conscientizamos é o objeto representado. É nessa relação entre a forma configurada e o objeto representado que se dá aquilo que nós chamamos de representação. Ou seja, a representação o que é? É quando você tem uma forma configurada, seja um simples rabisco, qualquer coisa que você faça, onde você identifique algum objeto que não está presente ali concretamente. O que é concreto é a forma, mas o objeto em si, que você identifica, que você nomeia, esse objeto não está ali presente concretamente. Essa relação que é a relação de representação. É isso que nós entendemos. E isso não quer dizer que esse objeto, para ser uma representação, que esse objeto representado, essa forma, represente o objeto de uma maneira muito realista, para aquela história que parece que pode pegar, que parece que está vivo ali. Não é bem assim. Um desenho sumário, como o das crianças, ele é tão representação quanto a Mona Lisa. A Mona Lisa tem a representação de uma mulher lá com uma paisagem atrás. Todo mundo vê a Mona Lisa, só se fala da mulher. Repara bem, não se fala do quadro, não se fala da forma. As crianças têm a mesma coisa. A criança desenha uma casa, um morro, um céu, as nuvens, a família inteira, as pessoas, e todo mundo vê as coisas que ela fez ali. Tá? Então é o seguinte, isso é representação tanto nesse desenho das crianças quanto na Mona Lisa, porque você tem justamente uma forma e um objeto representado ali que não está presente concretamente ali. E para resumir, isso é uma característica da mente humana, específica da mente humana. Quando nós olhamos as nuvens, olhamos formas, manchas num muro velho, nós também procuramos identificar instintivamente objetos ali. Por isso que a pessoa vê um cavalo lá nas nuvens, vê um cachorro por aí afora, e vê, por exemplo, na lua, vê um cavalo na lua, nas manchas da lua. Existe um problema aí. A representação, ela surge, já desde o primeiro momento, ela surge desautorizada, pelo ponto de vista da arte, por uma característica que ela tem, que é o seguinte: ela não presentifica o objeto real. Ou seja, o objeto real, quando ele cai no interior da representação, quando se representa um objeto qualquer, quando é pura representação, esse objeto ele é menos real na representação do que no seu estado natural. Ou seja, quando você observa um objeto natural que está na tua frente e você observa ele desenhado, esse objeto desenhado ele é menos real do que o objeto, esse mesmo objeto na representação, no seu estado natural. Agora, observa, vamos dar um exemplo, por exemplo, do aluno que entra num curso de arte. Normalmente mandam bota um modelo e ele começa a desenhar esse modelo. Então no centro da sala tem um modelo vivo
dando o exemplo do modelo vivo, em pé lá, a figura humana, e ele fica desenhando no papel. Quando esse aluno vai desenhar, ele não se dá conta, ele fica tentando desenhar aquilo que ele acha que é o modelo. Mas o que ele acha que é o modelo são as ideias, aquelas ideias que eu falei antes, sobre o real que nós carregamos. As concepções racionais, intelectuais, as ideias que nós temos sobre as coisas, é que vem a primeiro plano. E ele não se contenta com a visão que ele tem do objeto. Em primeiro lugar, deveria ver que aquele objeto que está ali na frente dele, que ele entende como uma totalidade, ele está vendo só um fragmento desse objeto. Então é em cima desse fragmento que ele teria que trabalhar. Esse é o primeiro dado. O segundo dado é que ele tem que perceber, se dar conta de que esse objeto que está ali funciona, abarca as 3 dimensões do espaço. E o desenho dele vai ser feito sobre as 2 dimensões do papel. Então essas contradições já existem, além dessa outra de que ele não entra em contato com o real do objeto. Então essa ansiedade de representar o objeto real e transportar o objeto real para o papel é uma ilusão que o aluno de arte tem. Isso é natural acontecer. Bom, a representação tem esse problema que mesmo que ele consiga trabalhar com a aparência do objeto, com o aspecto aparente do objeto, esse fragmento que está disposto aos olhos, mesmo que ele faça isso, ele não vai, no caso, dar conta do problema ainda. Seria só um primeiro momento, porque esse fragmento, essa pura aparência, ela não dá conta do objeto. Isso por quê? Porque o objeto a realidade do objeto vai muito além da sua aparência. A sua aparência pura e simples não presentifica esse objeto. Então, aquilo que eu estava falando antes, que o objeto perde o estatuto de realidade dele, que ele é diminuído no seu estatuto de realidade, nas vivências que você pode ter do objeto, acontece direto quando você puxa a aparência, por mais, entre aspas, perfeita que ela tenha sido reproduzida no papel ou no quadro. Se o pintor fica só no plano da aparência, ele não está fazendo um trabalho que tem uma pertinência artística. Para que o trabalho tenha uma pertinência artística, ele tem que ser muito mais do que a simples aparência. Até aí, é muito simples até. É uma questão técnica, puramente técnica. E o desenho, a pintura, a arte não é puramente técnica, apesar dela incluir problemas técnicos, mas ela não é pura técnica. Então é o seguinte, a representação, em princípio, ela só lida com a aparência, e a aparência não dá conta do real do objeto, e o pintor tem esse problema na mão, ou seja, de ir além da aparência. É sobre isso que a frase do Van Gogh se refere. Apesar dessa interdição da representação, ela não servir, a pura representação não servir para a arte, no entanto, nós encontramos a presença da representação em todos os períodos históricos. Para todos os milênios que nos separam da arte do Paleolítico, tem representação, com pouquíssimos exemplos em que não aconteceu isso por proibição cultural ou por ênfase em outros lados. Mas a representação sempre esteve presente em todos os momentos históricos, dentro de todos esses milênios. Há uns 17 milênios, mais ou menos. Agora, mas como justificar, então, se a representação é uma coisa assim tão negativa, o que fundamenta o trabalho de um Rembrandt, de um Velázquez, de um Leonardo da Vinci e por aí afora? Por que eles são válidos, se são representativos, né? Seria o caso de você achar, não, os trabalhos não valem nada, que o pintor está preso à representação. Essa interpretação circulou bastante por aí, até hoje circula, como se a arte do século XX fosse uma arte não representativa. Mas outra hora, outro vídeo, eu converso sobre isso. O que acontece é que a frase do Van Gogh esclarece essa pergunta. Porque é o seguinte, o problema é que o processo formador da imagem não incide em cima do objeto representado. Ele incide em cima da forma produzida, do fato configurado. É ali que o trabalho do artista se dá. O desenho, a pintura,
Vamos supor, tem uma figura colocada ali. Você observa a figura no quadro. Não pensa você que essa figura surgiu a partir das informações que você retira do objeto representado. E voltando, por exemplo, ao aluno de escola de arte, ele quando vai desenhar a figura, ele não vai ele ficar procurando, às vezes ele é orientado normalmente a estudar anatomia, ver as proporções, como se o desenho saísse disso. O desenho não sai disso. Não são as informações que nós temos dos objetos que nós estamos representando que vão constituir o desenho. Por isso eu gosto de falar o seguinte, que você não desenha o objeto, você desenha o próprio desenho. É em cima do desenho, da natureza do desenho, dos problemas do desenho, que tem que incidir a ação do artista, a preocupação do estudante de arte. Então, Van Gogh, quando diz isso, que fala dessas essas anomalias por aí fora, ele não está se referindo a deformar o objeto, a contorcer o objeto, a torcer o objeto real, a fazer nenhuma violência com o objeto. Ele está se referindo aos problemas formais, o problema da forma. Então, essas anomalias é porque elas não vão seguir o objeto, porque elas têm outras regras, outras leis, vamos dizer assim, a seguir, que não as leis que regem a formação do objeto natural. Por isso que as anomalias ocorrem. Então, quando o pintor faz uma coisa que não corresponde ao dado natural da forma, do objeto que foi representado, isso não quer dizer que ele esteja querendo torcer o objeto. É porque as exigências do quadro fazem com que ele precise das coisas daquela maneira, senão o quadro não fecha. Tanto é assim que, vou mostrar depois para vocês, uma série de incoerências nesse sentido em relação ao real acontece na história da arte e ninguém percebe. Eu mostro fatos ali que estão completamente equivocados. A coluna vertebral da modelo que posou foi para o espaço. Você é uma série de coisas, as proporções estão completamente fora e ninguém se preocupa com isso. Ninguém se preocupa com isso. Ninguém se incomoda com isso, nem acha que está com problema. Depois eu vou dar outros exemplos disso. Bom, a ação produtora da forma, então, como disse o Van Gogh, ela trabalha a partir sobre a forma configurada. E o objeto simplesmente segue essa forma, de um jeito ou de outro. Ele é sujeitado a procedimentos que são puramente visuais. Né? Bom, se nós pegarmos, dar um exemplo radical de representação, o caso do retrato. O retrato, ele coloca da forma mais aguda o problema da representação, direto. Porque além de ter que fazer a figura normal, vamos dizer assim, tem que fazer a figura que está ali, aquela personalidade do sujeito. Né? Então o que acontece com isso? Quando nós sabemos que a pura aparência não é suficiente para constituir o real, então isso significa o seguinte, é que o melhor retrato não vai ser aquele mais parecido, aquele igualzinho, aquele decalque do real. Ele pode ser um retrato que nem seja tanto assim e seja mais retrato do que o outro. Tá? E nós temos vários exemplos na história. Isso é o seguinte, por quê? Porque o real não é uma ideia. O real ele é uma dinâmica, ele é uma vivência. E outra coisa, o real não é simples. A ideia simplifica tudo. Diz que a maçã é isso, a laranja é aquilo, mas o real das coisas, ele não é simples, é plural. É por isso que o artista Orpen, um pintor inglês, ele foi chamado para pintar o retrato de um arcebispo. Ele olhou para o arcebispo e falou assim: estou vendo 7 arcebispos, qual deles eu tenho que pintar? Percebe? Essa é a visão do artista. O real, ele se distribui. Qualquer pessoa é uma coisa de manhã, de tarde, de noite outra. E no dia seguinte é outra pessoa. E se ela está com raiva é uma coisa, está sorrindo é outra coisa, está séria é outra coisa, está preocupada é outra. Então, e tudo isso é a pessoa. E qual deles é o real? Qual deles é que dá conta da pessoa? Então, essas coisas todas têm que se trabalhar em direção a um real que é mais real do que o real. E o exemplo, para finalizar, é o do Rafael. Rafael fez um retrato de um sujeito lá na época, que um amigo dele olhou o retrato e escreveu para o outro amigo falando assim: o Rafael fez um retrato do nosso amigo que é mais parecido com ele do que ele mesmo. Esse é o maior exemplo do que é mais real do que o real.